Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos resolver um problema envolvendo impulso e quantidade de movimento. O problema que nós vamos fazer, ele encontra-se no livro Os Alicerces da Física, volume 1. Vamos a ele. O problema é esse aqui, ó. Ele fala que a um corpo de 10 kg movendo-se sobre o eixo X, aplica-se no sentido do movimento do corpo a força resultante F, cujo módulo varia com o tempo conforme esse gráfico aqui, ó. Eu quero saber a variação da velocidade do corpo entre os instantes 0 e 10 segundos em metros por segundo. Eu vou reorganizar as coisas aqui e vou resolver esse problema. Primeira coisa que eu tenho que saber é os dados que foram dados aqui no problema. Eu tenho aqui a massa do corpo e eu quero saber aqui a variação da velocidade do corpo entre os instantes 0 e 10 segundos. Como eu estou interessado em calcular a variação da velocidade, eu vou ter que trabalhar com a grandeza que é responsável por mudar a quantidade de movimento do corpo. Essa grandeza é o impulso, ó. A gente sabe que o impulso ele vai causar uma mudança na quantidade de movimento do corpo. Esse impulso ele depende da força aplicada e do intervalo de tempo que essa força atua. Então, pensem no seguinte, todo corpo que está em movimento, ele vai ter uma quantidade de movimento inicial, e se eu aplico o impulso, esse impulso, ele atua aqui causando uma nova quantidade de movimento, que vai ser essa minha quantidade de movimento final. Então, o meu impulso, se eu isolasse ele aqui nessas contas, vocês iam conseguir ver que o impulso, ele causa aí uma diferença na quantidade de movimento, ó. O impulso ele pode ser calculado fazendo a quantidade de movimento final menos a inicial. Se a gente já sabe disso, a gente já pode vir aqui para resolver o problema. Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade de movimento ela está relacionada com a velocidade. Neste caso, o problema, por ser um problema em uma dimensão, a gente não precisa trabalhar com os vetores. A gente já pode colocar aqui direto, ó, impulso igual à variação da quantidade de movimento. Eu vou fazer a variação igual à quantidade de movimento final menos a inicial, só que eu já vou escrever a quantidade de movimento como o produto da massa pela velocidade. Então aqui a quantidade de movimento final vai ficar massa vezes velocidade final. Quantidade de movimento inicial vai ficar massa vezes velocidade inicial. E se eu colocar em evidência aqui a minha massa, eu consigo deixar aqui, entre parênteses, apenas a diferença da velocidade, que é a minha variação da velocidade, ó. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Com isso, se eu quiser calcular a variação da velocidade, basta eu saber a massa, e eu já tenho ali a massa, e também o impulso que foi aplicado. Eu vou aqui na definição de impulso, vocês viram aqui que para calcular o impulso, eu preciso da força e do intervalo de tempo que essa força atua. Como eu não tenho apenas um valor da força, mas sim a força variando aqui, ó, segundo esse gráfico, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar uma dica que eu já falei em outros vídeos, quando eu estava falando de gráficos de movimento, que é o seguinte, ó. Quando eu quero calcular uma grandeza, e essa grandeza ela é obtida por meio do produto entre as grandezas dos eixos, eu consigo calcular ela simplesmente calculando a área embaixo da curva. Como assim? Eu quero calcular o impulso, certo? O impulso ele é obtido por meio do produto da força pelo tempo. Os eixos aqui, ó, são força e tempo. Então, se eu tenho um produto que relaciona os eixos e eu quero calcular essa grandeza, eu posso calcular a área embaixo, que eu já estarei calculando o que eu quero. Então, o impulso aqui ele vai ser igual à área aqui embaixo dessa curva. Calcular essa área é fazer a soma dessas duas áreas, ó. Seria a área desse retângulo aqui, mais a área desse triângulo. Então, se eu calcular essas duas áreas e somar, eu estarei calculando o impulso. Eu sei que a área do retângulo é base vezes altura, e a área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Pegando aqui os valores do gráfico, o que é que eu tenho? A base do meu retângulo, ela vale 10, ó. E a altura, ela é igual a 20, ó. Então, eu vou fazer 10 vezes 20. Mas, agora eu vou pegar a base do meu triângulo. A base do meu triângulo é daqui para cá, ó. Daqui para cá eu tenho quanto? Eu tenho 10 menos 5, eu tenho 5.
E a altura é quanto? É essa aqui, ó. Vai de 20 a 40, ou seja, ela só vale 40 menos 20, ou seja, 20. Então, base 5 vezes altura 20 dividido por 2. Agora é só eu fazer essas contas, ó. 10 vezes 20 vai dar 200, e aqui eu vou ter 20 dividido por 2 vai dar 10, vezes 5, 50. O meu impulso vai ser igual a 250 newton-segundos. Se eu substituir um impulso aqui, ó, eu vou ter 250. A massa eu já tenho que é 10 quilos. Eu vou aqui simplificar, ó, dividindo tudo por 10. Então eu vou ter aqui que o meu ΔV, que é a variação da velocidade, vai ser igual a 25 metros por segundo. Resposta letra B. Bem, pessoal, eu espero que tenha ajudado. Se ajudou de alguma forma, deem joinha e se inscrevam para incentivar o canal. Valeu e até a próxima.